Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Hoje tenho aqui a Cláudia Crespo. Olá, bom dia, Cláudia, muito obrigada. Olá, Susana, bom dia e obrigada por este convite. Eu é que tenho que agradecer, porque de facto estávamos até agora aqui a falar em off, que eu perdi uma das talks, portanto, eu pertenço à Women's AM, levantamos às 6 da manhã para talks, é um grupo de mulheres. Eu já escrevi, aliás, o meu diário dos 21 dias de experiência. Já Boa! está no Mulheres em Viagem, foi tipo um desafio. E então, no dia em que a Cláudia foi lá, eu não estive. E quando vi a descrição e vi o feedback de todas as mulheres que te ouviram a falar, eu disse assim: eu tenho que convidar a Cláudia, eu tenho que reverter esta minha falha. Então, aqui está a Cláudia, até porque tu tens temas sobre os quais eu me interesso imenso. Primeiro, quando eu vi a tua descrição, foi a partir dos 40. Eu adoro conversas que começam, porque eu tenho 45 neste momento, e portanto, Ahá, ótimo, boa. e portanto, todo tipo de conversas que seja mulheres a partir dos 40 interessam-me imenso. Não que as outras não interessem, mas estas pessoalmente são mais dirigidas para mim. A Cláudia, na tua descrição, tu dizes precisamente: ajude mulheres a compreenderem o seu corpo cíclico, desenvolvendo o seu equilíbrio. E depois trabalhas a alimentação ancestral e cíclica, que é uma coisa que eu gostaria muito que explicasses aqui. A Claro. pré-menopausa também é um tema que vamos falar. E falas também do jejum intermitente e do reset hormonal, que é bom que também depois passemos ali. Vamos ver se temos tempo de conversar sobre isto tudo. Sim, Eu costumo pedir às entrevistadas para fazerem aqui um breve resumo do seu percurso, que às vezes é difícil fazê-lo brevemente, sim. ahm, para nós sabermos como é que tu chegaste até este momento em que ajudas mulheres a compreenderem melhor o seu corpo e a conviverem melhor com as diferentes fases da vida, por exemplo. Bem, Susana, breve vai ser difícil, não é? Porque eu tenho aqui um percurso, nomeadamente, eu cresci aqui em Portugal, já estava a falar há pouco, como tu dizes, cresci aqui em Portugal, mas logo muito cedo, na minha adolescência, no início da minha adolescência, os meus pais emigraram para o Canadá e então eu deparei-me logo com o mundo do fast food, não é? Portanto, aqui ainda éramos. Por acaso acho que no Canadá não tenho essa noção. Acho sempre que é muito Estados Unidos da América, mas no Canadá também é? É América, portanto, aquilo tudo é um. Imagina, nos finais dos anos 80, não é? Portugal ainda era um país assim muito. Pronto, comparativamente com o Canadá, pouco desenvolvido nesse Sim, sim, sentido. estávamos ainda pouco abertos ao que vinha de Sim, fora, sim, etcétera. sem dúvida alguma. Portanto, início da minha adolescência, não é? Fui para lá e aquilo era um mundo completamente diferente, não é? Portanto, foi aí a minha introdução à fast food, aquela, não é? Gostávamos de provar tudo e mais alguma coisa. Eu lembro-me de entrar num supermercado e eu ficar maravilhada, que aquilo era Coca-Cola! corredores ou seja, eu lembro-me, uma das coisas que eu me lembro imenso era aqui só haver dois tipos de chocolates, que eram o Mars Bar e o Bounty, lembras-te? O Mars Bar e o Bounty. E lá era uma fila enorme, aquilo é corredores de chocolates, quer dizer, tu ficavas perdida e querias experimentar um bocadinho de tudo, e era as cores, e eram os sabores, aquilo era novidade, aquilo era um mundo novo. O que é que aconteceu? É claro que nisto na adolescência, não é? As nossas hormonas, acabei por ganhar um pouco de peso. E a minha mãe, lembro-me precisamente que ela chamou-me a atenção: olha, tu estás a ficar demasiado forte e vais chegar ao ponto que os canadianos são, porque é tudo com excesso de peso, não é? Portanto, um, e então foi aí que comecei a pensar e a olhar para mim, para o meu corpo, de forma estética, e comecei a ir para o ginásio. E foi aí que nasceu aquele meu adoração, vai, vou chamar mesmo adoração, pelo ginásio, pelo exercício físico, pela performance, pelo corpo tonificado. Até aí não tinhas praticado, assim, algum desporto? Eu sempre pratiquei desportos, Ok. desde miúda. Portanto, eu andei na natação, fiz imensos. Aliás, a minha mãe colocava-me sempre, estive na patinagem artística, eu sempre fui muito ligada ao desporto. Mas depois no Canadá, portanto, aquilo era um mundo tão diferente que acabámos por. Pronto, e acabei por ganhar esse peso a mais, e foi nessa altura.
que eu comecei a lidar com os ginásios, com as pesquisas relativamente à alimentação saudável, como é que o meu corpo mudava com a performance, ou seja, havia aqui uma sintonia entre alimentação e performance do corpo, tanto que eu comecei também a entrar em competição de fitness. Gostei tanto, comecei a querer entrar nas competições de fitness. Então era mesmo, eu vivia para o meu corpo praticamente, não é? Eu vivia para a estética do meu corpo, aquilo era ginásio às 5 da manhã, era o ginásio ao final do dia, era alimentação cuidada, e foi aí que também encontrei aqui o meu equilíbrio a nível de alimentação, como é que eu vou dizer, saudável. Eu pesquisava imenso sobre o que é que. Porque é muito difícil nós conseguirmos esse equilíbrio, não é? Primeiro temos que conhecer muito bem o nosso corpo e somos todos diferentes, muitas vezes. Não, Sim, não somos mas diferentes muitas vezes, somos todos diferentes e muitas vezes temos que é olhar para, por exemplo, o nosso dia a dia, onde gastamos as energias, não é? E isso vai sem dúvida. influenciar muito. Sem dúvida, Susana, mas isso foi no. Isso é agora, não é aquilo que eu penso agora, mas nessa altura eu estava muito ligada ao comer de 3 em 3 horas, aquilo que era indicado pela sociedade na altura para as pessoas que andavam no fitness, no ginásio, tinham que comer aquelas horas certinhas, aquela quantidade de comida, portanto eu era muito disciplinada nesse sentido, não é? Mas, claro, com esta evolução, depois eu voltei para Portugal, anos mais tarde voltei para Portugal e claro que já não havia essa dinâmica do ginásio, portanto a minha vida mudou muito, não é? Porque o ginásio que abria lá às 5 da manhã, aqui nessa altura era impensável, um ginásio abrir às 5 da manhã aqui em Portugal, não. Então acabei por adaptar-me aqui à cultura e à minha nova realidade aqui, não é? Larguei o ginásio durante alguns anos, depois também acabei por entrar, sempre trabalhei na área do turismo, vim para aqui trabalhar na área do turismo também, e passado alguns anos comecei a sofrer imenso de enxaquecas, muito fortes, eu constantemente tinha enxaquecas, mas eram de tal maneira tão fortes que eu ficava mesmo de cama, tudo às escuras, não podia ouvir nem um pequeno silêncio, e não compreendia o porquê destas enxaquecas. Portanto, foi-me diagnosticado sinusite, na altura, sinusite crónica, eu tomava imensa medicação, anti-inflamatórios, portanto, eu não percebia o porquê disto, não é? Quando eu comecei a entrar mais, a pesquisar mais sobre isto, estas dores de cabeça, o porquê disto tudo, e a perceber mais a maneira como é que o meu corpo reagia com certos alimentos, algo me disse assim: começa a eliminar alguns alimentos inflamatórios da tua alimentação, Isso foi nomeadamente, mais ou menos com que idade? isso já foi com os meus 35 para aí, ok? Eu lembro-me precisamente que eu tive a minha filhota aos 30, portanto, nessa altura, passados uns anitos, comecei a sofrer bastante. Atenção, eu tinha uma alimentação consideravelmente saudável, certo? Sim, sim, mas, lá está, depois começaste a ouvir mais ainda mais o teu corpo, não é? Exato. E é isto que eu acabo também por ensinar hoje em dia às mulheres, não é? Ouvir o nosso corpo. O nosso corpo tem maneiras próprias de se manifestar, a dizer que não está ok. E a dor de cabeça é uma delas, ok? E então estas dores de cabeça começaram, e então comecei a eliminar esses alimentos. O primeiro deles de todos foi o pão. O pão, então, quando eu eliminei mesmo o pão, passado um mês é que nota-se bastante a diferença, foi não ter dores de cabeça, pelo menos uma vez por semana, para mim era já, não é, um alívio, Uma portanto, vitória, e né? foi uma vitória completa mesmo. Então foi aí que eu percebi que, se calhar a alimentação saudável que eu estava a ter não era a alimentação saudável para mim, não é? Porque quando as pessoas dizem: mas eu não posso comer pão. Não, atenção, não estou a dizer que ninguém pode comer pão, eu estou a dizer que se calhar há pão saudável que podemos comer e há o menos saudável que se compra hoje em dia em qualquer supermercado, não é? Portanto, há aí estas escolhas que nós também precisamos de ter em conta. Exato. E foi aí que eu também comecei nesta descoberta, foi aí que eu também houve aqui este renascimento dentro de mim, não é? De entender melhor o meu corpo, sintonizar e entender aqui os ciclos, também lidar com as diferentes estações do ano, os nossos ritmos internos, quer dizer, há aqui uma sintonia que nos traz aqui mais equilíbrio interno necessariamente a isto. Portanto, entretanto, eu acabei por
começar a fazer acompanhamento individual, não é? Porque temos sempre muito ligado à alimentação saudável. Um, Fui tirar o curso no Primal Health Coach Institute, não é? Porque o Primal, a alimentação primal, e é aquilo que tu vais querer me perguntar a seguir, a alimentação ancestral, é aquilo que eu acredito que é que é a melhor alimentação para um ser humano, ok? Um, Claro, depois cada pessoa tem as suas variantes, não estou a dizer que toda a gente deve comer carne ou não, portanto, isto é outro tema que depois podemos falar no futuro, mas sim, esse é o tipo de alimentação que eu acredito que é para a evolução humana, para manter um corpo humano saudável, é mesmo isso, percebes? Um, e pronto, e depois isto foi sempre adaptando, faço imensa pesquisa, sou muito ligada à pesquisa relativamente a estudos científicos também e acabo por estudar muito nesse sentido. Tu disseste que trabalhaste em turismo, fiquei logo Sim. curiosa, não é? Se trabalhando eu em viagens. Claro. Foi essa a tua formação, a primeira formação que tiveste Foi ou a foi primeira formação que eu tive, mas eu não terminei a formação. Eu sempre fui muito ligada àquilo que eu, ok, isto não me soa bem, gosto disto, mas não é isto mesmo que eu quero fazer, sabes? Quando tens aquela sim, intuição, e pá, ok, não vou estar aqui a gastar muito o meu tempo, gosto, mas não era aquilo que eu realmente queria fazer da minha sim, vida, não entendo, é? é de Ainda estava género. Isto não muito me está a distante daquilo, acrescentar, sim, isto não me está a exatamente. acrescentar muito, se Mas sim, calhar. foi sempre a parte, foi sempre a minha formação inicial, foi sempre turismo. Vim para Portugal, fui trabalhar para companhias aéreas, trabalhei na Portugal Airlines, tive também no aeroporto de Portugal, portanto estive sempre muito ligada, trabalhei na Ibéria, portanto sempre estive muito ligada ao Às turismo, viagens sim, e ao sim, turismo, muito bem. exatamente. Olha, tu já tocaste aí no assunto, eu acho que podemos já, desmistificar aqui o que é e explicares, o que é, uma alimentação ancestral. Bem, então, vou começar então pelas alterações que eu fiz para eliminar as minhas enxaquecas, ok? A alimentação que eu fiz inicialmente foi a paleo, ok? E o que é uma alimentação paleo? Uma alimentação paleo, e atenção, eu não gosto de usar rótulos hoje em dia em alimentação, porque eu acho que todos nós temos um corpo diferente e temos que nos adaptar a alimentos diferentes. Mas uma alimentação paleo, precisamente uma alimentação que não usa alimentos processados, não é? Portanto, é tudo o que vem da terra, é tudo o que não é embalado, não é processado, não é industrializado, não é? Portanto, só aí é uma alimentação que nos oferece aqui uma nutrição ideal, qualquer ser humano, para mim, a meu ver, ok? Isto é a minha opinião pessoal. A ancestral vem muito de acordo à paleo, não é? Vem muito relativamente a esse, mas com algumas variantes, porque depois temos uma ancestral, para mim a ancestral também baseia-se na alimentação cetogénica, não é? Que é uma alimentação anti-inflamatória, que é aquela que eu recomendo de uma forma cíclica às mulheres que estão a passar pela altura da menopausa ou pela pré-menopausa, portanto vai aqui gerar aqui um equilíbrio a nível hormonal, e é tudo, a alimentação é uma alimentação mais natural possível, é aquilo que a natureza nos dá para nos nutrir, vá, de acordo com as estações do ano. É simples, a alimentação Existem ancestral. exatamente, existem muitos estudos, e eu acho isso das coisas mais curiosas do nosso tempo, que nos ligam à alimentação do paleolítico. Logo, paleo, certo? Correto. E que o nosso corpo, hoje em dia, ainda precisará, apesar de todas as mudanças que nós já tivemos, entretanto, precisará de manter isto, segundo estudos, não é? Não sou eu, Sim. precisará precisamente de manter a carne, etc. O facto é que, por exemplo, eu conheço duas pessoas que se tornaram vegetarianas e que tiveram, agora não sei dizer qual foi o problema de saúde, e o médico disse assim: lamento muito dizer-lhe, mas vai ter que começar a comer carne. Pouca, mas vai ter que comer, porque o seu corpo está aqui a ter problemas. Portanto, isto foi dito por um médico, e lá está, cada pessoa tem que ver as suas necessidades e o que o seu corpo dita. Eu acho que a palavra, hoje em dia, em nutrição, não é palavra, é quase uma frase, é assim: um bocadinho de cada coisa não nos fazia mal, o problema é que nós exageramos sempre em qualquer coisa, não é? Ou Sem seja, dúvida, se sem nós dúvida. comêssemos um bocado de coisas processadas, por exemplo, das coisas processadas que eu mais como são bolachas, que não são feitas por mim, certo? Ah,
ou chocolates, que também não são feitos, ou seja, está ali uma comida processada. Se nós comêssemos todos um bocadinho de carne e não a quantidade de carne excessiva que já se viu, não só para o nosso corpo, mas também para o globo inteiro, para o planeta inteiro, não é? Que damos cabo de várias coisas, se calhar não precisávamos de estar a ir sempre a extremos. Logo, é um bocadinho de cada, faz parte de uma alimentação que seja saudável. Susana, eu concordo plenamente com o que tu estás a dizer e eu acho que o nosso corpo é o nosso próprio médico, ok? Ele vai nos ditar aquilo que é necessário para ele se manter saudável. E o que mantém saudável para o meu corpo pode não manter saudável para o teu, ok? Exatamente. Quando alguém me diz não vou comer carne, ok, eu respeito, ok? Porque eu não sei o que é que está por trás desse não comer carne, ok? Sim. E não me cabe a mim indicar a essa pessoa, olha, não deve comer carne, não é? Portanto, a própria pessoa deve decidir, perceber, e é isso que eu também acabo por encaminhar e ajudar a perceber se realmente não faz falta a carne, depois, não é? Se houver esse acompanhamento individual com essa pessoa. Mas de qualquer das maneiras eu respeito cada um na sua parte individual, na sua escolha alimentar. Agora, há vários tipos de sangue, nomeadamente o sangue tipo O, e eu sou muito apologista neste sentido, o sangue tipo O é o sangue primal, ok? E esse sangue necessariamente precisa de carne, Não, ok? o que é que acontece? É que eu já não me lembro o que é que o médico disse a esta pessoa, mas foi numas análises quaisquer, portanto ela também Uhum, andava assim a ficar mais debilitada, mais fraca, e foi uhum. numas análises que o médico lhe perguntou que transformações é que você teve na sua vida ultimamente. Podia ser, ando a dormir menos, ando com muito stress. Não, ela disse, por acaso, há 2 ou há 3 meses que deixei de comer carne e peixe, na altura, e ele disse: então, provavelmente é isso, vamos fazer mais exames. E quando fez, chegou a essa conclusão e disse-lhe: mas lá está, somos todos diferentes, Somos todos diferentes. a começar pelo tipo de sangue. Mas eu Ficamos, acho que uma pessoa que te retirou a carne e o peixe e esses 2, 3 meses são aqueles mais críticos, são aqueles que o corpo vai sentir mais. Portanto, eu acho que aí também não poderia ser, não é, um logo, diagnóstico, diretamente, pois, não é? O lá corpo vai está. sofrer nos primeiros 2, 3 meses. Quando tu ingeres uma coisa nova no teu organismo ou adaptas o teu organismo a um certo tipo de alimentação, portanto, o corpo demora esse tempo ou não, depende, né? Mas os primeiros 3 meses são aqueles 3 meses mais críticos, quer dizer, é aqueles 3 meses em que é a fase de adaptação. Seja Uh, tudo, seja carne, seja, por exemplo, chocolates. Eu lembro-me quando eu parei de sim, sim, comer, eu sim. comia chocolate todos os dias. Eu sei, Cláudia, eu sei. Mas eu comia chocolate todos os dias e, portanto, eu já tinha um Susana, problema com o chocolate não há. chocolate. Pronto, mas chocolate não é problema. É o tipo de chocolate que comes, Sim, também é verdade, mas não olha, é? eu adoro chocolate preto, portanto também não era por aí. Então, mas olha, vamos chegar a. É o tipo de chocolate ou é o tipo de carne, não é? Porque é assim, Também, se me disseres assim, eu como carne todos os dias, mas a carne que eu compro não é carne biológica ou não é uma carne que é produzida como deve ser produzida, então aí também sou contra. Se comermos uma vez por semana ou duas carne de pastagem, epá, se calhar, ou carne dos Açores, ou, não é? Se sim, calhar é outra coisa, não é? sim, Portanto, eu acho que é a qualidade e não a quantidade. Eu acho que hoje em dia as pessoas focam-se muito na quantidade de alimentos, não é? é interessante dizeres Um, isso também. porque a qualidade é acima de tudo e hoje em dia as pessoas enchem o prato, aquela necessidade de ter aquele prato sempre cheio, não é? Os meus pratos, e às vezes acabo por falar isto com as minhas clientes, são os pratos de sobremesa. É a dose necessária que necessitamos para cada refeição, não precisamos de encher o nosso prato de alimentos, não é? Portanto, é a qualidade acima da quantidade, sempre, ok? Portanto, isto do paleolítico vai muito. E eu não gosto, como eu disse no início, não gosto de colocar rótulos na alimentação porque cada pessoa é diferente. Eu acho que cada pessoa tem que
tomar consciência daquilo que está a comer, perceber se aquele alimento lhe faz bem ou não. E isto às vezes é bom ter um diário, não é? Escrever aquilo que estamos a comer para a gente perceber qual é o alimento que realmente nos está a fazer mal, que nos está a fazer causar enxaquecas ou que está a causar a flatulência, Inchaço, inchaço sim. abdominal. O inchaço abdominal e a flatulência não é normal, não é? É o corpo a dizer-te, olha, há aqui qualquer coisa que não está bem, E que não é? acontece muitas vezes a quem é mais sedentário, não é? Que, por exemplo, tem um trabalho que está muitas horas sentada, ou seja, o processamento do que comeu fica ali. Há muitas variantes, Susana. Portanto, Uhum, isso já estamos a ver outro estilo de vida, não é? Mas para a sim, parte da alimentação, nós temos que perceber se o nosso corpo é apto para aquele alimento. Portanto, um pimento vermelho, se calhar, não faz tanta influência a ti e se calhar a mim faz, não é? Portanto, vamos eliminar. E é um alimento saudável, certo? Percebes? exatamente. Portanto, é encontrar aqui aquilo que realmente funciona para o nosso corpo e é estar atenta, porque o corpo diz-nos realmente aquilo que é bom e que não é, não é? Um, Nomeadamente, também falei sobre, e naquele dia que tu perdeste aqui as Women's, Para fustigar-me. já estava fora dos 21 dias. Não, estava dentro, mas eu tive 4 Ah, faltas. Tive 4 ok. faltas nos 21 dias. Bem, aquilo que eu também acabo por e ajudar as pessoas a implementar é perceber que há alimentos saudáveis, sem dúvida, por exemplo, mas comer sempre os alimentos que crescem aqui no nosso solo, em Portugal, alimentos locais que crescem, não é? Que estão na estação. Não é comer uma papaya, ou preferir papaya todos os dias, em vez dos morangos que estão agora, não é? Uhum, Fazem parte uhum. de nós. Portanto, a papaya não deixa de ser algo saudável, não é? Mas que não nasce aqui em Portugal. Não é uma necessidade, não é aquilo que a nossa natureza aqui nos está a dizer: olha, este é o alimento para ti neste momento. E é isto que nós temos que perceber, não é? Comprar local, comprar o que cresce no nosso solo português. Gorduras, por exemplo, o óleo de coco, sem dúvida é um óleo saudável, ok? Mas temos coqueiros cá em Portugal. Infelizmente não. Ou seja, eu não Só estou a só dizer postes de telecomunicações. Eu não estou a dizer que não devemos comer o óleo de coco, atenção, não estou a dizer isto, mas dar preferência aos óleos portugueses, não é? As nossas bisavós, o que é que elas cozinhavam? Com banha, isso é a melhor gordura, a gordura saturada é a melhor gordura. Ainda no outro dia teve o Dr. Ribas a falar, gordura saturada não causa colesterol, o que causa colesterol é tudo o que nós incluímos com a gordura saturada, que é o pão, os açúcares, tudo o que é refinado e processado, tudo o que vem embalado, não é? Portanto, é saber escolher as gorduras, saber escolher os vegetais, saber escolher as frutas. E tudo isto, entrar aqui em sintonia com o corpo, perceber que aquilo que o corpo pede e que nos dá energia, que dormimos bem à noite, temos foco mental, logo aí percebemos que o nosso corpo está bem com aquilo que estamos a alimentá-lo, não é? Uhum. Portanto, é entrar aqui nesta sintonia e perceber dentro de nós, dentro do nosso médico, ele está cá dentro, perceber o que é que realmente funciona connosco. Portanto, seja paleolítico, seja vegetariano, seja vegan, eu não sou contra nenhuma delas, não é? É verdade, Eu, eu até já disse aqui numa das conversas o que uma médica um dia me disse, foi a ginecologista precisamente, ela diz assim: "Nós nunca temos consciência do corpo, a não ser que nos doa alguma coisa, não é? Porque nós andamos no dia a dia e nós não pensamos: 'Ah, eu tenho uma cabeça, tenho 2 braços, 2 pernas'", não. Mas no dia em que nos dói o braço, a gente tem consciência do braço, e se está a doer, é porque é o corpo a queixar-se que alguma coisa não está bem ali, e funciona para tudo o resto, não é? sim, 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 sabes, estamos tão distraídos de forma externa, há tanta distração hoje em dia, há tanta informação relativamente à alimentação que não nos damos conta do que é que o nosso corpo nos pede. Porque estamos tão focados na dieta que a amiga fez e que perdeu 10 quilos numa semana, Resultou para ela. que resultou para ela, e que, quer dizer, estamos ali, não é? Uhum. E depois existem estas empresas que vendem estes produtos embalados que as pessoas tomam aquilo como refeição e aquilo é caríssimo. Eu Como é já que é fiz uma possível? aposta, quando é que vai começar o corpo de verão? É que eu adoro essa expressão. Não, não Exato. adoro nada, odeio. Assim, o que é isto? Aqui em Portugal, isto é cíclico também, não é?
O corpo de sim. verão só aparece na primavera, que é para tu te preparares para o verão. O resto do ano podes andar aí Espera aí. a não te importares nada com o que tu comes ou não interessa, é depois. Primavera já era muito bom. Há pessoas que é logo um mês antes de ir de férias. Querem à força toda perder aqueles quilos É verdade. todos, né? Aliás, nas revistas onde eu trabalhei, nós tínhamos uma coisa que chegava ali a setembro e janeiro. E isto não é preciso estudos científicos, é quando as pessoas se inscrevem nos ginásios. Agora, coitados, estão fechados, não é? Mas é quando as pessoas, portanto, que dizem assim, depois do verão, não, agora vou ver se mantenho isto e vou para o ginásio. E é no início do ano, que é uma das coisas que dizemos, no novo ano eu vou para o ginásio. A verdade é que depois toda a gente acaba por desistir, por múltiplos fatores, não é? Mas, lá está, há muito esta tendência, principalmente aqui em Portugal, de só interessa cuidar do corpo quando o mostramos mais, é isto? Não é muito estranho. Infelizmente, sim, acho que ainda estamos nessa variante, mas já começa a existir aqui uma pequena mudança, não é? Já pelo lado da mulher, necessariamente, mas sinto que as mulheres procuram muito essa, essa, esse corpo magro, não é? Que só é aceite, não é? Se for magro, se for definido. Eu já tive nesse conceito, não é? Já tive aquele meu exagero de ginásio todos os dias às 5 da manhã, eu tinha que ter aquele corpo perfeito, eu não podia ter uma grama a mais de gordura. Aquilo para mim era impensável. Hoje não, hoje já aceito as minhas imperfeições e tenho. Claro que toda a gente tem imperfeições e é natural e devemos aceitar essas nossas imperfeições, não é? Faz parte. Um, As imperfeições mas vêm sempre por comparação, não é? sim, sem dúvida. Mas Porque se formos ver, nem são imperfeições, muitas vezes pronto, sim, são coisas, são nossos. são nossas, exatamente, e temos que aceitar. É, Somos, não é? Somente um corpo feminino passa por tanta, não é, por gerar uma vida dentro de nós, temos um corpo mágico, nós mulheres, e temos que aceitá-lo, não é? O nosso ciclo menstrual também altera-nos bastante, então esta entrada na pré-menopausa, então essa parte aí é, para quem não está preparado, que foi o meu caso, foi uma se uma calhar podias-me já precoce, contar, porque foi, logo a seguir foi aos 40 ou foi aos 43, não é? Já ok. começava a sentir os sintomas, Tu agora tens que idade, Cláudia? eu tenho 46, tenho Ok. 46. Portanto, esses sintomas foram, e cada vez mais existe a menopausa precoce, não é? Uhum. Uh, É precoce precisamente, porque devemos esperá-la mais ou menos a que idade? Ou seja, na grande maioria das mulheres é mais ou menos em que idade? na maioria, entre os 45 e os 50, está Ok, bem? para chegar Mas lá. uma precoce pode ser a partir dos 40. Ok. 43 no meu caso, há pessoas que têm aos 40, não é? Há pessoas até têm mais novas, portanto, mas cada vez mais se nota esta menopausa precoce, pelo estilo de vida que levamos, o stress, há muitas variantes Uhum. necessariamente que vão de encontro a E esta e tu à precoce. tiveste os sintomas? Eu tive os sintomas de muitos calores, tive os sintomas de alimentação emocional, portanto eu comia de forma emocional. Eu devorava um pacote de batatas fritas e eu, impensável, um pacote de batatas fritas por mim, esquece. E então dei por mim uma vez, na praia, a comer um pacote de batatas fritas, inteiro ali, sozinha. Eu olhei para mim e disse, não és tu, há aqui qualquer coisa, impressionaste aqui noutra pessoa qualquer. E foi aí que eu percebi, ok, há aqui qualquer coisa que não se passa bem, há aqui qualquer coisa que o corpo não está a aceitar, o que é que se está a passar. Então foi quando eu comecei a fazer exames e tudo mais, e percebi que já tinha aqui um déficit de hormonas, não é? Estrogênio então, que nos leva então a estas alterações hormonais. Atenção, a menopausa começa 10 anos antes, ok? Portanto, o nosso corpo é tão sábio, é tão inteligente, que ele começa a fazer essas mudanças antes da própria menopausa chegar. Não é? Portanto, há este tempo que nos prepara, não é? Então, olha, vamos começar a fazer um decréscimo de estrogênio, vais começar a ter mais calor, dormes menos, né? Portanto, o sono afeta também a tua qualidade de sono, o excesso de peso, celulite, ou seja, tudo isto para mim era impensável. Mas pronto,
acabei por aceitar e mudar, tive aqui uma alimentação. E o bom disto tudo é que eu tenho este know-how da alimentação e como é que implementá-la, não é? Mas foram sintomas muito agravantes, portanto, eu sentia a nível psicológico, estava sempre irritada, ninguém podia falar comigo, eu tanto chorava como ria. Foi horrível, não é? E ainda se fala muito pouco disto, tenho Fala-se essa muito pouco. sensação, Sim, até porque Susana. eu há pouco tempo, eu não tenho filhos, então falei com a minha ginecologista precisamente, sobre a possibilidade de poder vir a ter uma pré-menopausa e se poderia estar associado ao facto de nunca ter tido filhos. E ela disse: não existem estudos que comprovem isso. Apesar de muita Sim, gente gostar de dizer isso, mas não existem estudos que comprovem isso. E o facto é que há pouco tempo, o ano passado, conheci uma mulher com a mesma idade que eu, na altura tínhamos as duas 44, ela tinha dois filhos e tinha tido uma menopausa antecipada, chamava-lhe ela, porque aos 40 já estava com os sintomas da menopausa e tinha tido exatamente. dois filhos. E, portanto, eu acho que se continua. Eu gosto muito aqui de destruir estes preconceitos todos, porque é uma coisa que todas nós vamos ter na nossa vida, assim como a menstruação, e de falarmos aqui abertamente sobre isso. E porquê? Porque esta, acho que é vergonha, não sei, está muito associado ao facto de perdermos uma parte da nossa Sim, vida como mulheres, sim, ou... sim, Mas sim. quer dizer, vamos entrar noutra, portanto não estamos a perder nada, é mais uma S- fase. Sem dúvida, mas sabes como existe tanto preconceito e tão tabu ainda, porque menopausa o que é que se pensa? Envelhecimento, não é? Sim, É uma mulher sim, já incapacitada, uma mulher que já não vale, já não tem, não é? E então há aqui um decréscimo também da nossa autoestima, sim. porque eu senti que a minha autoestima tinha sido afetada e eu, agora, quer dizer, entro aqui nesta fase, já sou velha, não é? Já é considerado velha, mas não. Eu acho que é uma fase lindíssima da mulher, pelo contrário, não é? Portanto, aquilo que eu depois aprendi e consegui também melhorar com a alimentação e com o meu estilo de vida, tive que fazer melhoras, tive que me adaptar a esta nova realidade, não é deixar-me estar, que é isso que eu também acabo por motivar estas mulheres, não é deixarmos estar como estamos, porque há aqui alterações e temos que, não é, fluir com estas alterações, com esses ciclos. Este é um novo ciclo e temos que nos adaptar a ele, temos que colocar em prática um novo estilo de vida, uma nova alimentação, porque eu tive uma alimentação saudável, mas tive que me adaptar, Era isso que eu não te ia é? perguntar. Tive que me Novamente adaptar. dizendo que somos todas diferentes, normalmente, e as mulheres a que tu ajudas, que tipo de mudanças é que elas implementam e que mudanças é que tu tiveste que fazer? Pronto, então a alimentação, tive que criar uma alimentação muito mais direcionada para o equilíbrio hormonal, ok? Já vou explicar um bocadinho mais à frente. Isso? O estilo de vida, tive que adaptar um bocadinho mais ao exercício físico, as caminhadas. Quando falamos em exercício físico, as pessoas imaginam logo, direcionam para o ginásio. Não tem que ser Sim. necessariamente um ginásio. Eu adoro caminhadas ao ar livre, eu adoro caminhadas na natureza, e isso preenche-nos muito mais realmente do que estar dentro. Ou uh, dançar, pôr assim música Dançar é tão alta, dançar feminino. durante 20 minutos. Eu adoro fazer Exatamente, isso. é exato, é isso. Ou seja, é encontrar o exercício físico que mais gostamos de fazer. Não tem necessariamente que ser caminhadas ou tem que ir para o ginásio. Pode ser dançar, pode ir correr atrás dos miúdos, pode saltar à corda, não é? É. Pode, sei lá, fazer aquilo que mais preenche, que mais satisfaz, porque isto tem que haver aqui algum prazer, não Sim, é? não pode ser uma obrigação Uma ou algo assim. obrigação, tem que ser prazer. E nós mulheres somos tão ligadas a essa parte de movimento, da fluidez, não é? Da criatividade. Portanto, acho que devemos encontrar aqui algo que nos satisfaça nesse sentido também, não é? Uhum. E foi o que eu encontrei. Portanto, eu ginásio já não conseguia ir. É engraçado como é que uma pessoa que vivia obcecada pelo ginásio, não é? Hum, Agora olho para mim já não consigo ver-me num ginásio. Portanto, eu para mim é caminhadas, desporto ao ar livre. Ok, adoro andar de bicicleta. O verão para mim é espetacular para fazer caminhadas longas na praia. O contacto com a natureza é muito importante para mim hoje em dia, não é? E recomendo vivamente que todos façam estas caminhadas na natureza, andem descalços na terra, não é? E pronto, esta necessidade e estas novas adaptações que eu fiz à minha vida, ao meu estilo de vida. Em relação à alimentação, foi uma alimentação cíclica. E é aqui que eu entro aqui com a alimentação cíclica, em que pode ou não existir a necessidade de jejum,
Eu sou muito adepta do jejum, não necessariamente jejum todos os dias. Nós somos cíclicas e não necessitamos do jejum todos os dias. Ao contrário do que muita gente diz, eu faço jejum todos os dias. Não, isso vai causar ainda mais stress ao corpo. Porque neste momento o nosso corpo, quando está nesta transição de pré-menopausa para menopausa, está sob stress. Está sob stress, não é? Estas alterações hormonais causam stress no nosso organismo. Portanto, o que nós devemos fazer é que, ok, haja aqui um equilíbrio de jejum intermitente, não é preciso fazê-lo todos os dias, só ocasionalmente. E a alimentação cíclica baseia-se em quê? Uma alimentação baixa em hidratos de carbono, não é? Durante a fase da lua nova. Portanto, uma mulher que entra em menopausa deixa de seguir, já não tem o ciclo menstrual, não é? Quando se deixa o ciclo menstrual, quando entra a menopausa, que a menopausa é considerada quando não tens um ano de ciclo menstrual, não é? Tudo antes é pré-menopausa, certo? Portanto, quem está na menopausa deve encontrar aqui o seu ritmo pela lua externa, portanto, pelas luas. Portanto, a lua nova é como se fosse o nosso ciclo menstrual interno. Portanto, passa a ser o nosso, não é? Passamos a ser o ciclo externo. Portanto, devemos orientar pelo ciclo das luas. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Nós, mulheres, antigamente, não é? Geríamos muito tudo pelas luas, certo? Depois deixou-se, na vida moderna, acabámos por deixar esse... Mas uma mulher que entra em menopausa, portanto, faz uma alimentação mais baixa em hidratos de carbono, mais cetogénica na fase inicial, e depois as outras 2 semanas é para aumentar aqui alimentos que ajudam a recuperar a fase hormonal. Portanto, já é introduzir alguns hidratos de carbono. Portanto, primeiras 2 semanas dieta cetogénica, as outras 2 um bocadinho paleo low carb. Portanto, introduzimos alguns alimentos com hidratos de carbono. Portanto, e esta é uma alimentação cíclica, não é? Claro que cada pessoa precisa dos seus ajustes, há pessoas que levam mais hidratos de carbono do que outras, há outras que têm tendência a querer emagrecer um bocadinho mais, portanto têm que reduzir os hidratos de carbono, mas isso há várias variantes para várias pessoas. Exato. Beber muitos líquidos, muita água, a hidratação é muito importante, os chás, e ter esta Eu acho alimentação. sempre que isto dos líquidos e de beber muita água é variável o número de litros que nos dizem para beber. E eu acho, às vezes chego à conclusão com amigas, é assim: epá, eu não tenho tempo para beber toda a água que nos dizem que devemos beber. Tempo no dia a dia, sabes? Para nos lembrarmos, mesmo que a garrafa esteja aqui, às vezes a gente esquece. Ah, mas tu tens assim algum número médio de litros que devamos beber? É assim, Susana, tudo isso tem a ver também com o nosso estilo de vida. Claro que quem bebe muito café, por exemplo, há quem beba. Eu sou uma pessoa, não bebo muito café, bebo só o primeiro café do dia, de manhã, que eu preciso mesmo para despertar. Mas a cafeína, não é? Acaba por ser. Acaba por nos tirar aqui um pouco de desidratação, desidrata-nos um bocado, não é? A cafeína desidrata. Quem acorda de manhã e bebe logo um café sem beber água, passamos 8 horas a dormir. Não bebemos água durante a noite, não Falar é? nisso, vou beber água agora. Então, Pronto. Então, passamos 8 horas a dormir. E acordamos, a primeira coisa que fazemos é beber um café. Quer dizer, pois, já eu temos. não sei, o meu café era o chocolate, porque Ah, eu não bebo café, daí eu ter o chocolate diário, mas agora pronto. não tenho. Ok. Mas percebes, aqui Aham. este conceito, muita gente que acacorda de manhã E bebe o café e em jejum, não é? a primeira coisa que Assim, se bebe de manhã é logo sem uma hidratar. água. É logo uma água. Água Aliás, o quente, corpo ou água pede-nos morna, isso, é verdade. Nós não acordamos é? com a boca seca, o que quer que seja, ele Sim, sim, pede-nos sim, água. É. exatamente. Portanto, água logo de manhã, seja água natural, morna, com limão, com um bocadinho de vinagre de cidra, quem precisa de fazer aqui uma limpeza mais no fígado e no estômago, e caminhar, sempre em estômago vazio, ou em jejum, não é? Fazer uma caminhada, logo pela manhã, ou praticar um bocado de yoga, ou fazer alongamentos, seja o que for, aquilo que lhe der, não é? Ou pode ser também dançar, como tu estavas a dizer há bocado, não é? Portanto, há aqui esta, não é? Dar aqui espaço Mas ao corpo. sentes em que as pessoas que te procuram, desculpa interromper-te, Uhum. digam assim: "Mas sem comer nada? Vou Hum. caminhar sem comer nada", porque acho que ainda existe muito essa mentalidade, não é? Sim, Que sim, nós sim, sim. que a comida é combustível. Sim. Continua a haver ainda muita, mas já está a começar a ser desconstruída nesse sentido. Mas sim,
O quê? Passar o dia de manhã sem comer? Mas eu não consigo funcionar. Sim, Consegue, sim, senhora. Aliás, o corpo até funciona melhor. O cérebro foca melhor. Não é? Portanto, o que eu acabo por incentivá-las nesse sentido é: olha, então é assim, imagine, essas gordurazinhas que têm acumuladas no corpo, essa vai ser a sua energia. Porque se vai ingerir alguma coisa neste momento, não é? O corpo vai automaticamente usar essa fonte de energia que acabou de consumir e nunca vai buscar às reservas. Então o que é que prefere? Não prefere perder esses quilinhos que têm a mais? Então vamos buscar a energia às reservas, vamos ver líquidos, porque o nosso corpo precisa de hidratação, e depois de voltarmos dessa caminhada, ou dessa dança, ou desses alongamentos no tapete do yoga, então aí comemos qualquer coisa, mas damos tempo ao corpo para, não é? Para usar aquilo que está ali nas reservas a nível de energia, porque o nosso exatamente. corpo é sábio, ele vai buscar aquilo que necessita. Nós não vamos morrer de fome. Nós, não é? Acho que hoje em dia o conceito de tem que comer 3 em 3 horas. Não. Mas ainda há muita gente presa a isso, é engraçado. Ou Sim, seja, eu acho que foi quase uma moda, e tu notas agora muito, até nos nutricionistas que estão a deixar isso para trás, mas ainda existe muito isto associado, como, não sei, os sim, bebés mamavam, sim. então nós também teríamos que comer, e Sim, depois era o que eu dizia há uns tempos, numa conversa com uma nutricionista, que vai ao encontro do que tu estás aqui a dizer, a Catarina Valente, que ela diz: nós temos que descascar mais do que desembalamos. é isso mesmo, exatamente. E que muitas vezes, por exemplo, eu como muita fruta e que lhe dizia assim: sabes o que é curioso, Catarina? Dizia-lhe eu, que eu às vezes digo assim: ai, porque eu como muita fruta, eu estou a comer assim muitas uvas, e quer dizer, para a gente chegar a um nível de frutose, que a questão é: "Ai, tens de ter cuidado com a frutose, com a fruta". Para eu comer uvas, para ter ali um índice, sei lá, de eu tinha que comer muita uva, eu acho que ficava enjoada antes que aquilo me fizesse mal. E eu até me virei para o meu amigo que me estava a chamar a atenção, disse: "Tens de ter cuidado com a fruta que tem muito açúcar, a frutose". Eu disse assim: "Olha, se eu estivesse aqui a comer um pacote de bolachas do princípio ao fim, ninguém me dizia isto, tem cuidado que as bolachas é processado, tem corantes, conservantes", não é? Então há muito associado a isto de a banana prende, ou sei lá, ou come, pronto, há uma série de mitos associados à fruta, que é das coisas mais naturais e que nós devíamos comer ainda muito mais do que o que comemos, e que lá está, estão presas a essas ideias de a fruta tem que ser sobremesa, por exemplo. Ah, ah, mas ainda isto ainda está, às vezes parece tipo, isso já é tão anos 90, mas não, ainda está muito sim, associado a isto. há ainda muitos conceitos ainda enraizados, mas que eu espero e já sinto a diferença que está a ser já de alguma forma desconstruído, vá, e já estão, as pessoas já estão a fazer esta mudança em si Sim, mesmos, porque já notam diferença. Nomeadamente comer em 3 horas, acho que isso é absolutamente ridículo, não é? Da mesma forma que as pessoas dizem, não, não, mas eu tenho que comer de manhã, porque a refeição do dia, a primeira refeição do dia é mais importante. Claro que é, mas a primeira refeição do dia não tem que ser às 9 da manhã nem às 10, pode ser à 1 da tarde, não é? Quem e faz o aliás, jejum, não é? na verdade estamos quando dizemos isso, estamos a seguir por que parâmetros? Das pessoas que iam trabalhar para o campo, a manhã inteira, não é? Que andavam Exatamente. ali numa espécie de quase de trabalhos forçados, não é? Para quem vai para um Uhum. computador e passa com o rabo 8 horas Está por dia. sentado, exatamente, tem um estilo de vida sedentário, portanto, estão aí muito menos, não é? Ou seja, uma pessoa que é sedentária deve consumir muito menos de alimentos, Exatamente, exatamente. Por isso, não nós é? estamos sempre a Não há o gasto comparar, calórico. exatamente, alguém que pegava numa sachola, ia para o campo de manhã e, Uhum. portanto, tenho que ter aqui um bom pequeno almoço às 7 da manhã. Mas não é propriamente quem pega no carrinho, vai para o emprego, está sentado. Portanto, toda a gente tem que ver bem. Sabe, é muito engraçado. Eu, quando ouvi falar do jejum intermitente pela primeira vez, foi num grupo que levei à Índia. E estávamos entre Ótimo. mulheres, lá está, a falar sobre isto, e houve uma das mulheres, e era um grupo até grande de mulheres, uma delas disse que tinha feito e que tinha resultado para ela. E começamos todas a falar. Eu também, e as coisas que mais diziam foi isso que tu acabaste de dizer. Eu lá consigo fazer alguma coisa sem o pequeno almoço.
Até que ela disse assim, e por acaso não me esqueço, porque foi a partir daí que eu comecei também a fazer, porque comecei a ouvir o meu corpo. Ora, se eu acordo sem Exatamente, fome, porque é que eu vou estar a exatamente. obrigar-me a comer? E É a verdade isso era mesmo, essa. é isso mesmo, E é ela isso disse mesmo. isso, ela disse assim: "Não, se tu acordas com fome, tudo bem, é porque o teu corpo está a pedir alguma coisa". Uhum, Agora, eu obrigava-me, porque dizia a mim mesma: "Não, não, eu tenho que comer". Até que porque ela dizia precisamente que bebia, assim, 2 canecas de água para hidratar em jejum exato, exato. e que ficava sempre assim à espera: "Deixa ver se como aqui um kiwi, se como uma maçã". Não, e dizia assim: "Não", e continuava. E outra coisa de ouvir o corpo é não estarmos a fazer um esforço, portanto, o jejum não tem que ser um esforço, é assim, quando começarmos a sentir fome, ok, vou-te dar de comer. É Exatamente. isso. É isso mesmo, é isso mesmo que nós devemos, ou seja, o jejum não tem que ser feito por uma regra, não tem que ser feito Não, das 12 horas, 17, 18, 24. É aquilo que nós entendemos ser, é aquilo que o nosso corpo nos diz: "Olha, eu neste momento já não consigo fazer mais jejum, dá-me de é, comida". Ok, e a gente dá-lhe de comer. Agora, é isto, é conseguirmos, conectarmos connosco e ouvir aqui o nosso corpo, o nosso relógio interno, a nossa bússola, não é? exatamente. Os nossos ciclos, os nossos ritmos, quer dizer, ninguém é igual. Portanto, um jejum pode ser feito, todos nós jejuamos, não é? Aquele tempo que estamos a dormir, estamos a jejuar, Aí não é é? certinho. Aí é certinho. Agora, depois depende de cada um. Pois é Há que se diz: pessoas. "Dormir é meio sustento". Exatamente, é isso mesmo, Susana. Mas olha, havia muita gente que dizia: mas eu de manhã não tenho fome nenhuma e obrigo-me a comer. E eu: "Mas porquê? Pois, O teu corpo está a dizer não tens que comer, não quer comer, então não obrigues". E havia muita gente que dizia assim: mas a minha filha vai para a escola, ela tem que comer alguma coisa, mando-lhe um lanchinho, que ela quando tiver fome ela come. Agora, o cérebro foca muito mais, está é muito mais interessante focado. agora cada vez mais haver esse tipo de estudos, não é? Uhum, Precisamente, de uhum, que não é a comida que te vai dar foco, ah, logo de manhã, não é? Obviamente que as crianças precisam de comer e até porque as gastam mais energias do que nós, que lá está, que estamos sentados no computador, por exemplo, ou assim. Ah, exato. brincam mais, correm mais e têm Sem mais dúvida. atividade, têm até desporto obrigatório na escola, por isso é É natural excelente até. para o sistema nervoso. Exatamente. Estudos, Portanto, já há estudos que agora, comprovam. eu posso dizer que, de facto, pela minha experiência, e portanto, deixa-me ver, eu acho que foi por volta dos 40, que foi mais ou menos há 5 anos que eu levei esse grupo à Índia, que eu decidi, vou experimentar, de facto. E foi a melhor solução que eu tive para. Portanto, eu tenho 2 estilos de vida. Ou estou sempre a viajar e não paro, ou seja, no dia a dia estou sempre de um lado para o outro e são raros os dias em que eu me sento ao computador, ou quando paro, estou muitos dias e muitas horas ao computador. Portanto, é ioió autêntico, não é? Ganho peso, perco peso, ganho peso, perco peso. E o jejum foi a forma de eu conseguir manter uma coisa nivelada, Sim. porque Os lá teus níveis está. de energia também, acabas. Exatamente, Exatamente. exatamente, porque Uhum. eu se estou em viagem, sinto mais necessidade de tomar um pequeno almoço, lá está, porque sei que vou passar o dia todo fora e já tive, por exemplo, e costumo jantar muito cedo também, quando estou em viagem, principalmente nesses países, janto muito cedo, por isso depois fico a fazer um jejum depois de jantar, imaginem, que janto às 7 da tarde, né? Portanto, a partir das 8 até às 8 do dia seguinte, estou sem comer nada e, portanto, quando acordo, ainda por cima aqueles pequenos almoços de hotel, muitas vezes, Uh! já vou com fome mesmo, né? Exato. E portanto, é muito interessante nós ouvirmos o que é que o nosso corpo precisa Sim. e, Eu e- e- costumo dizer, Susana, que o jejum intermitente é o nosso autoconhecimento metabólico. Porque quando começaste a fazer o jejum intermitente, acredito que tu tomaste mais consciência daquilo que o teu corpo pedia, não é? Ou das sim, necessidades de sim. alimentares o teu corpo. E na verdade comecei a pensar nisso de, mas espera lá, então eu estou a comer aqui, imagina, eu adoro massa à bolonhesa, adoro, mas Uhum. eu começava a pensar, lá está, o prato grande, cheio. E às vezes nós a gente nem deixa, isto é muito interessante, eu uma vez vi isto num documentário, o nosso estômago, envia sinais ao cérebro para dizer: "Eu já estou a ficar satisfeito", mas esses sinais demoram a chegar ao cérebro, não é?
Uhum. Então, daí se pedir também para que as pessoas comam mais lentamente, para que esses estímulos sejam enviados. E eu começava a pensar: ora bem, estou eu aqui a comer um prato de massa à bolonhesa e vou ficar ali sentada o dia todo no computador. Não pode ser. Isto é daquele tipo de comidas que eu preciso depois de gastar, ou de quando Claro. estou em viagem, ou assim. Então eu comecei, lá está, é como tu dizes, a ouvir muito o que é que o meu corpo precisava e Uhum. nem todas as épocas são iguais e como tu Exato. dizes, comermos os Uhum. alimentos da época é muito importante, não é? Sim, sim, E sim, sim. Mas, endógenos e de época. sem dúvida. E outra coisa muito importante aqui com o jejum intermitente é como quebramos esse jejum. Acima de tudo, é a parte mais importante. Aliás, ainda é mais importante que o próprio jejum. Conta-me, conta-me, fala-me sobre isso. Porque é muito importante nós sabermos que alimentos vão ser benéficos quando quebramos o jejum. Nomeadamente, quando quebramos o jejum, precisamos de proteína. Nada de açúcares, nada de hidratos de carbono. Ok? Porque o nosso corpo está a precisar desse macronutriente. Portanto, é a proteína, é aquilo que vai restabelecer, não é? Aquilo que nos vai dar o alimento que o músculo precisa naquele momento. Portanto, proteína e alguma gordura. Por isso é que é tão importante fazer sim um tipo de low carb logo quando se quebra o jejum ou cetogénica. Ok? Ok. Para quem não sabe o que é uma alimentação cetogénica, é uma alimentação rica em gordura. Também é uma alimentação anti-inflamatória que é usada especificamente para curar e para tratar algumas doenças, nomeadamente Podes dar, se epilepsia. calhar, alguns exemplos de comida com gordura, por exemplo? Comida com gordura? Olha, eu tenho vários exemplos. Conta. Olha, por exemplo, quebrar um jejum pode ser com um crepe de ovos, ok? Usar 2 ovos, por exemplo, só com um bocadinho de sal. Eu no outro dia fiz um vídeo. 2 ovos, um bocado de sal e fazer um crepe de ovos, portanto, e colocar um pouco de abacate por cima, um abacate fatiado. Tens aí gordura e proteína. Não há alguma coisa mais simples do que isto? Não. Não é? E depois eu sou muito apologista de refeições simples, práticas, que não demorem muito tempo, porque eu não gosto de estar muito tempo na cozinha. Gosto de cozinhar, mas não gosto de estar muito tempo na cozinha. Não é? Portanto, eu gosto sempre de encontrar aqui coisas que facilitem também a nossa vida, o nosso dia a dia, de implementar. Gosto muito de organizar, gosto muito de ajudar neste sentido de planeamento das refeições, que eu acho que é super importante quem quer começar um estilo de vida saudável, não é? Portanto, olha, hoje ao pequeno almoço, não sei se viste o meu post de hoje, fiz um crepe super simples Vi, de sim fazer. senhora, porque tinha chocolate, aquilo. Não, não tinha chocolate. Então o que é aquilo? Não é chocolate nenhum. Espera Portanto, aí, até estou aqui a chegar-me agora. esse crepe é um crepe que eu já faço há imenso tempo e é um crepe que é feito só com farinha de amêndoa e farinha de coco, ou de linhaça, por exemplo, e leva Então só aquilo ovo. castanho, o que é por cima? Aquilo castanho é manteiga de sementes de girassol, que foi feita também em casa. Ah, Em vez de usar a manteiga de amendoim, que é altamente alergénico, não é para muita gente, eu faço sementes de sim. girassol. Ou de amêndoa, por exemplo, manteiga de amêndoa. Portanto, essas sementes de girassol é uma das minhas favoritas, em que eu também acabo por incluir canela e adaptogénicos, que é a maca, que é um regulador hormonal, portanto, depois eu uso estas variantes nas minhas receitas. E depois tem as framboesas, que é o fruto tem um índice glicémico muito baixo, e que eu dou preferência que consumam logo pelo pequeno almoço, nada de muito rico em açúcar ao pequeno almoço, ok? O pequeno almoço consiste sempre em mais proteína e mais gordura, ok? Ou quebra jejum, não é? Portanto, conforme o pequeno almoço, quando digo pequeno almoço, não tem que ser logo que a gente acorde, pode ser à meio-dia, pode ser à 1 da tarde, sei lá, aquilo um, e depois, refeições ao almoço que também sejam ricas em gordura. Peixe gordo, cavalo, sardinha, salmão, ovos sempre presentes, quem não tem alergias ou quem não tem doenças autoimunes, porque isso aí tem que ser evitado. Um, e muitos vegetais, sempre. A fruta, aquilo que estavas a mencionar há bocado a nível da frutose, a fruta é QB. Não há, não quer dizer que não podemos comer fruta, não estou a dizer nada disso. Eu acho que é ouvir aí a necessidade que o corpo tem de comer fruta ou não, mas que não deve ser porque
acaba por ter, é o açúcar natural, sem dúvida, deve ser sempre preferencial a qualquer tipo de bolacha ou outra coisa processada, sem dúvida alguma, mas Sim, é, eu acho que esses receios que dizem: "Ai, tem cuidado com a frutose e assim", é porque existem dietas só de fruta e lá está, caímos é. sempre na mesma coisa, não é assim? Variedade, não se pode Exato, estar só a comer uma coisa, porque lá está, tem que se comer, tudo um bocadinho e ouvirmos o nosso corpo, sem dúvida acho que alguma, sem dúvida. Eu acho que a fruta assim como há até dietas só de sopas, que vida triste é essa? pois, exatamente. Mas olha, Susana, agora voltando aqui um bocadinho ao Paleolítico, se nós formos ver o Paleolítico, eles acabavam por consumir mais fruta na altura que é? Na altura antes do inverno, porque precisavam de engordar, não é? Para os Uhum, manter mais tempo, não é? Durante o inverno, porque no inverno havia escassez de comida. E quando é que há mais fruta? É sempre no verão, exatamente. não Aliás, é? nós temos os frutos secos, muito, para Uhum. aproveitar, secavam-se precisamente para depois termos durante o inverno alguma coisa de fruta, que é muito Percebes? interessante. Portanto, é nessa, no fim do verão, é sempre a altura que se engorda nesse sentido para preparar o corpo para o inverno. Da mesma forma que agora, esta é uma fase muito, e foi isto que eu falei no outro dia nas unhas, é uma fase muito crítica, esta altura da primavera, porque é quando sofremos a maior alteração metabólica. O nosso corpo agora está a ajustar para a chegada do tempo quente. E há muita gente que começa a fazer estes bebidas detox malucas. Não, pessoal, não há necessidade para tal. É consumir alimentos que ajudem o corpo a fazer esse detox, essa limpeza interna. Não precisamos estar a beber esses sumos de fruta, não é? Porque ao fim e ao cabo Hum. é só açúcar. É Não, e açúcar, às vezes faz-se misturas que não são aconselháveis, portanto, há legumes exatamente. e há frutas que não devem de ser misturadas, porque ou perdem as propriedades, estamos a matar ali as 2 coisas, não é? E não Ou é então isso. podem ser demasiado ácidas para o corpo, por isso E não é também é só preciso ter isso. cuidado, E há vegetais que não devem ser consumidos crus. Pronto, ponto também, final. Não é? exatamente. Portanto, eu acho que é ingerir alguns alimentos, nomeadamente o que eu indico é alimentos verdes, não é? Esta é uma energia verde, a energia da primavera, está muito associada ao fígado, portanto devemos consumir alimentos verdes, vegetais, o máximo de vegetais possível, as aromáticas, incluir o máximo de salsa e coentros, ok? Nas nossas saladas, e é encontrar aqui este ritmo, imagina, na primavera as manhãs ainda então são frias, não é? Ainda precisamos do alimento quente para nos aquecer. À tarde já começa a ter a temperatura um bocadinho mais quente. Portanto, aí já Exato. podemos introduzir alguns alimentos mais frescos, nomeadamente saladas, mas ainda assim com alimentos quentes na mistura, não é? Portanto, temos saladas, temos ali alguns brócolos cozidos a vapor e temos ali uma posta de salmão, por exemplo. Isto é só uma ideia, certo? Uhum. Portanto, temos alimentos quentes, mas temos ali já uma saladinha ali à parte, fria, não é? E depois, ao final do dia, o tempo reduz outra vez mais, fica mais fresco, então já podemos fazer uma sopa, algo quente novamente, né? Mas já estamos a sair da fase dos estofados e dos guisados, aquela comida mais pesada que nos aquece no inverno, não é? Portanto, esta transição e focarmos mesmo em alimentos, consumirmos o máximo de alimentos verdes possíveis, não é? Em todas as refeições. Eu só mencionei aqui três, porque eu acho que só necessitamos 3 refeições por dia, se não estamos a fazer jejum. Né? O nosso corpo não precisa mais do que isso. Não há o lanchinho da tarde e a meia da manhã. Não, pessoal, alimentem-se, é alimentos que vos deem saciedade, alimentos bons, ricos em nutrientes, que oferecem a saciedade, que não necessitamos estar sempre a consumir alimentos, não precisamos estar sempre a ingerir algo para o nosso corpo, porque estamos a infartar o corpo, não há necessidade disso. Beber muita água, isso sim, beber água, não é? Temos fome. Será que é fome mesmo? É algo emocional que está aí por trás disso? Eu Então estou-me a bebe-se água. rir, eu estou-me a rir porque eu digo que essa é a frase base de todas as dietas. Estás com fome, bebe água, pode ser que seja só sede. Mas muitas vezes está associado por trás da sede e nós ou seja, pensamos mesmo que é fome, não associamos que seja sede, por algum motivo, não é? Portanto, beber sempre um copo de água, Olha, ok? eu também, olha, agora acabei de usar a palavra dieta e lá está. Acho que foi uma palavra que ganhou uma conotação muito negativa
e a dieta não tem que ser, assim como o jejum, não tem que ser uma coisa negativa, não é? E nós Uhum. precisamos de vez em Sim, quando, lá está, isto que tu estás a dizer, chegamos a uma época, chegamos a uma estação, precisamos de mudar algumas coisas e precisamos de uma nova dieta, ou seja, estou a fazer, para quem nos esteja a ouvir e não está a ver, estou a fazer o sinalzinho de aspas, que é uma dieta é uma mudança nos nossos hábitos e na nossa rotina, não é? Basicamente, e não tem que necessariamente, porque as pessoas ouvem dieta e dizem assim, não estou preparada para uma dieta. sim. Não, 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 é logo restrição, é restrição. é, Dieta, o que é que isso significa? Na nossa é, cabeça, estamos tão formatados nesse sentido que dieta automaticamente significa restrição alimentar, exatamente. não é? Dieta é. Eu nem gosto de usar, eu gosto de chamar, eu já não chamo dieta, é hábitos alimentares saudáveis. Boa, gosto dessa designação. Ok? Porque é isso que vamos adaptar no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida, aquilo que faz sentido para nós, aquilo que faz sentido para o nosso corpo. É colocar em prática hábitos alimentares saudáveis. Muito bem. É isso. Não há nada de dietas. E com isto já estamos aqui há mais de 1 hora a falar. Vês como o tempo passa a Uau! correr? Olha, não tivemos tempo de falar Sim. no livro, mas até porque eu gostaria muito de te lançar o tal desafio de virem as duas. A Cláudia é também autora de, não sei se de todas ou de algumas das receitas que foi lançado agora num livro. Sim, colaborei com as receitas no livro das receitas do poder do jejum intermitente. Que foi A autora lançado, é está agora em em pré-lançamento, pré-venda. não é? Isso, Está ou em pré-venda. pré-venda. Sim, 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 está agora em pré-venda. E pronto, aceitei o desafio da doutora Alexandra pela segunda vez e entrar aqui também com as minhas receitas, colaborei com algumas das minhas receitas, que ajuda as pessoas, todas as dúvidas que as pessoas têm relativamente à alimentação. E como quebrar o jejum e que alimentos escolher para quebrar o jejum e qual é a Boa. alimentação que nós, aí está, a alimentação ancestral, que nós recomendamos Acho que vai dar para um tema, para este. uma nova conversa gira, nós as três aqui reunidas para falarmos desse livro. Sem Mas dúvida, assim, sem dúvida. mas assim já fica também toda a gente a saber disso, e muito importante, acho eu, é que a Cláudia, que esteve aqui agora a falar, não só dá as dicas para as pessoas poderem mudar consoante o seu estilo de vida e as suas preferências, como faz isto, receitas descomplicadas para as pessoas poderem fazer em casa. E não é daquelas que diz assim, mas ela está a usar ali coisas que eu não tenho em casa. Não, por acaso, acho que temos sempre Não, sim, tudo sim. ali o que é necessário. Muito obrigada, Cláudia. Obrigado eu, Susana, pelo este convite e por partilhar aqui esta conversa contigo. Foi maravilhoso. Passou num instante também. Passa sempre a correr, porque Passa estamos sempre a sempre a correr, é falar de verdade. coisas muito, olha, muito mundanas, não é? Muito do dia a dia, Sim, sim, e sim, que sim. espero que tenham também ajudado muitas das mulheres, pessoas que nos estivessem a ouvir e que possam te procurar também se quiserem ainda mais ajuda para mudarem hábitos que queiram mudar. Muito Nada de obrigada. dietas, é hábitos. Exatamente, hábitos que queiram mudar, que é importante as pessoas quererem É mudar isso também. mesmo, é isso mesmo, é isso Olha, mesmo, mais uma Susana. vez, muito obrigada pela tua Obrigado eu. disponibilidade e Obrigado, obrigada a Susana. todos também que estiveram aqui connosco durante esta manhã. Um bom domingo e até à próxima conversa de confinamento. Adeus.